Graça e paz, meus queridos, que o Senhor Deus esteja te abençoando poderosamente. E hoje, como prometido, mais uma parte do nosso estudo, a maldição que Jesus levou na cruz do Calvário, né? E hoje nós estamos falando sobre a conversão, uma mudança visível. Quando nós nos convertemos, existe uma mudança visível. Essa mudança, ela acontece no nosso comportamento. É uma mudança que acontece de dentro para fora. Isso não significa que no outro dia você já vai ter essa mudança, mas que ela vai aparecendo, vai se tornando cada vez mais acentuada, até que seja perceptível pelas pessoas que houve uma mudança na vida, não é? E esta é o que nós chamamos no outro vídeo de um milagre que acontece interiormente na pessoa. Muito bem. Então fomos salvos e Deus vai nos transformando e operando pelo seu poder. As mudanças vão acontecendo. Como nós vemos em Filipenses 1 e verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1 e verso 6. Muito bem. Usando então aqui uma ilustração para entendermos o que Jesus fez conosco. E a ilustração que eu quero usar é a da escravidão. A história, ela mostra que a escravidão no Brasil funcionou legalmente e por esse motivo não podia fazer nada. A pessoa comprava um ser humano no mercado e ele tinha um documento daquele ser humano como ele sendo o proprietário. E quando ele vendia para uma outra pessoa, ele tinha que passar um documento. E assim, o que acontecia é que aquela pessoa, ela só tinha duas chances de ser liberta. A primeira era se ela alcançasse recurso financeiro para comprar o próprio direito de liberdade, o que era muito difícil e pouca gente conseguiu fazer isso. Ou se alguém se interessasse por aquele escravo e pagasse o preço dele, e ele recebia uma carta chamada Carta de Alforria, e agora ele não era mais escravo. E ainda uma terceira chance era se o dono do escravo resolvesse libertá-lo. Pois bem, foi mais ou menos o que Jesus fez por nós. Ele pagou o preço da nossa libertação. Nós nascemos num reino das trevas, no reino de Satanás. Já nascemos perdidos por ser filho de Adão, porque o Adão foi um cabeça de raça em que todas as cópias que sairiam dele seriam perfeitas, mas uma vez que ele pecou, todas saíram defeituosas. E nós, então, nascemos já perdidos por causa disso, porque somos filhos de Adão, já fora do paraíso. Cristo, então, veio para nos libertar
se fez homem, como já disse em outros estudos. Ele pagou o preço como um escravo era resgatado, porque se pagava o preço e dava a liberdade a ele. Jesus pagou o preço da nossa salvação com o seu próprio sangue. E nós nascemos no reino de Satanás, escravo do pecado, estávamos perdidos, iríamos para o inferno de qualquer forma. Mas Cristo nos resgatou, dando-se se por nós no nosso lugar. E nós então descobrimos pela mensagem do Evangelho que uma pessoa pagou o nosso direito de mudar de Senhor, de mudar de reino. E esse preço era o quê? A moeda de troca, melhor dizendo, era e é o sangue de Cristo. Entendendo isso, nós aceitamos o sacrifício da cruz, e no momento em que nós aceitamos o sacrifício da cruz, nós mudamos de Senhor. Fomos transformados, ou melhor, transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então agora, nós não somos livres. Às vezes falamos que somos livres em algum sentido, livres do pecado, mas nós ou somos escravos de Satanás ou somos escravos de Jesus Cristo. Os escravos que recebiam a carta de alforria, eles eram livres, não pertenciam mais a ninguém, eram livres para tocar a sua vida. Mas no reino espiritual não existe ninguém livre, existe servo, o servo do diabo, o servo de Jesus Cristo. Nós fomos comprados e transportados para o reino de Cristo e agora vivemos para Cristo todos os dias da nossa vida. É importante entender isso. Então, agora nós estamos libertos no reino de Cristo para servir a Cristo como Senhor de nossa vida. Nós saímos de um reino, de um Senhor duro, cruel, para um reino de amor e compaixão. Nós mudamos de estar debaixo da autoridade de um Senhor cruel, destruidor de vida, para estar debaixo da autoridade de um Senhor cheio de compaixão, amor. Eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo com alegria e prazer, porque eu sei o que Ele fez por mim. Obedeço por ser súdito do seu reino, obedeço porque sou salvo e não para ser. Tem gente que pensa que nós obedecemos a Cristo para ser salvo. Não. Nós obedecemos porque já somos salvos em Cristo Jesus. Entendeu, meu querido? Então, é importante entendermos isso. A palavra de Deus, ela diz em João capítulo 1, verso 12 e 13: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi uma operação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A mensagem do Evangelho transformou a minha vida. Ele mudou minha vida. Nasci de Deus e para Deus. Quero viver unicamente para Ele, com todo o prazer da minha vida, porque eu sei o preço que eu custei, preço de sangue, o preço do sangue de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15,
Diz, ele morreu por todos. Então, meu querido, ele morreu por você também. Para que os que vivem não vivam mais para si. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A gente precisa entender esta verdade do Evangelho. Em Romanos capítulo 6 e verso 6 diz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Estamos livres pelo sangue da cruz. Portanto, sou filho de Deus, sou salvo por Jesus Cristo, não porque eu sou uma pessoa boa, não, ou porque mereça alguma coisa, mas porque Ele se entregou por mim. Então eu posso dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus. Pois bem, vou apenas entrar num assunto aqui que não vai dar tempo de discorrer todo, mas uma vez que o homem se perdeu e foi expulso do jardim, então nós vamos começar daqui para frente estudar como o homem viveu fora do jardim do Éden. E aí, o primeiro título que eu quero comentar aqui é Adoração depois da queda. Como se deu? Porque uma vez que o homem se perdeu e foi expulso, como foi o passo dele daí para frente? Adão foi expulso do jardim no capítulo 3 do livro do Gênesis. É o que está registrado. Certamente Adão não esqueceu dos dias em que viveu no jardim em comunhão com Deus. Ele lembrava de lá, com toda certeza. Estando já fora do jardim, o casal tem os primeiros filhos de acordo com o livro do Gênesis, capítulo 4 e verso 1, que diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. É interessante notar aqui que essa narrativa, ela indica, ou pelo menos mostra, de certa forma, que Adão e Eva não deixaram de reconhecer a necessidade de ter comunhão com Deus, como muitos falam e afirmam isso. Pois disse aqui, adquiri um varão com auxílio de Deus. Então, se ela diz que ela adquiriu um varão com auxílio do Senhor, é porque eles tinham consciência de Deus. Isso é fato. Não deixaram, eles não perderam totalmente aquela consciência de Deus. Estavam perdidos sim, porque estavam separados. É isso que significa a perdição. Mas eles lembravam e de alguma forma ela entendeu que o filho que ela teve, ou pelo menos que o casal teve, foi com a ajuda de Deus. Então eles tinham consciência. Então no próximo vídeo eu quero falar sobre isso, sobre a adoração ou a consciência de Deus fora do jardim. Então até o próximo, meu querido. Mais uma vez eu quero pedir, ore por mim, pela minha família, e eu oro por vocês. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo estudo.